Estamos aqui de volta então com o nosso Falando Abertamente no oferecimento de Alfazema, cama, mesa e banho no Shopping Iguatemi. Pois bem, vamos responder aqui, César, a pergunta da Regina. Pode realmente a hipnose facilitar um processo de emagrecimento? Você falou bem, pode facilitar um processo. Foi bem essa, né? Exato. Isso aí aqui durante o intervalo todo, que nada, gente. Pode sim, porque nós podemos usar a hipnose como uma técnica maravilhosa para sugestionar a nossa mente e ajudar no nosso condicionamento. Lembrando que para perder peso ou para ganhar peso, hoje em dia nós temos que falar sobre isso com muito cuidado. Claro. Né? Porque qualidade de vida. Existem pessoas que estão realmente, por motivos de problemas emocionais, exagerando bastante, né? Como é o caso das famosas doenças como a anorexia nervosa, né? Bulimia e tantas outras. E até a questão da obesidade mórbida, certo? Mas pode sim. A técnica de hipnose ela é uma ferramenta, como eu disse, muito interessante e para a gente buscar o peso ideal. O peso ideal para o nosso corpo, para o nosso organismo, para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida. Então, atrás, muitas vezes, por exemplo, de uma situação, por exemplo, de uma pessoa, vamos usar um exemplo de uma mulher que tem uma facilidade maior para ganhar peso. Nas nossas pesquisas, nós constatamos que as mulheres que no útero materno foram esperadas homens têm mais facilidade para ganhar peso do que as mulheres que não foram esperadas homens. Por quê? Essas mulheres, elas, a nível subconsciente, elas vão ter uma programação, né, por terem sido esperadas meninos, para esconder as formas femininas. E nada melhor do que esconder as formas femininas do que ficando uma tábua de muito magra ou ficando realmente muito mais cheinha, perdendo com isso aquilo que é a forma feminina mesmo, ou que ressalta sempre a questão dos seios, bumbum, né, coxas, quadril, tudo isso. Então, nesse caso, a gente vai buscar entender toda essa questão que está a nível de programação subconsciente, reprogramar isso, fazendo um processo de compreensão para despertar aí mais capacidade na pessoa e condições para que ela possa atingir o resultado. Lembrando, não pode ser deixado de lado, né, receitas, exercícios, entre aspas, alimentação, receitas, como atividade física regularmente, uma boa alimentação e tudo mais. Essa questão principalmente o controle da ansiedade, né? Acho que a gente tem que trabalhar muito essa questão da ansiedade porque acaba induzindo a muitas situações, né? Até de estresse mesmo. Agora, a autossugestão, Luciane, por exemplo, em todas as situações de hipnose, né? Como é que funciona? Como é que o cérebro ele começa a trabalhar essa programação, né? Uma nova programação. Como é que funciona? Então, eu estava escutando até a explicação da Mara antes, né? E o que acaba acontecendo, né? Na verdade, existe um rebaixamento do nível de consciência, né? Então, acaba havendo uma maior revascularização cerebral. Então, automaticamente, o hipotálamo, né? Que é o nosso órgãozinho responsável por tudo, pela captação de sentimentos, enfim, ele acaba ficando com essa maior revascularização e a gente acaba assimilando muito mais as palavras, histórias, que a gente também costuma trabalhar muito com essa coisa de metáfora, né? Então, automaticamente, a gente acaba registrando muito mais. Então, acaba sendo uma sugestão. E a pessoa acaba levando isso como uma autossugestão, porque eu posso fazer muito bem uma técnica de hipnose em casa. Por exemplo, quando eu estou lendo um livro, né, que eu estou prestando muita atenção e está muito bom, e eu registro aquilo e eu gravo aquela informação, então isso acaba sendo um processo de auto-hipnose, né? Natural, né? É natural. E até complementando também o que a Mara estava conversando antes, muitas vezes a gente usa uma técnica de hipnose em consultório sem que a pessoa saiba que está sendo utilizada uma técnica, uma sugestão hipnótica, né? Certo. Muitas vezes ela não se dá conta disso, eu não preciso, né, comunicar, olha, hoje nós vamos fazer uma técnica de hipnose. Uma palavra. É uma palavra. Uma voz. Uma voz, né? Vamos relaxar um pouquinho, vamos respirar, né? E às vezes a gente acaba induzindo e colocando ali, eu digo que é um temperinho, né? Mas esse tempero vai sentindo conforme o caminhar, né? Conforme dessas entrevistas. Exatamente. Porque, por exemplo, talvez a pessoa não esteja pronta, mas falta ainda a informação, um detalhe que daí vocês vão somando. Exatamente. Por isso a importância da psicoterapia, né? Até falando da questão da obesidade, muitas vezes existem outras coisas por trás que levam a essa obesidade mórbida, né? Então, a gente acaba investigando em psicoterapia, né?
fazendo toda uma investigação, porque pode ter outros fatores, e aí onde a gente vai atuar com a hipnose. Até o Grisa citou a respeito das crianças e a Mara, a gente estava conversando antes do programa começar sobre a questão das crianças, das metáforas que a Luciana, está todo mundo interligado aqui, né? Todo mundo na sintonia, né? As metáforas que auxiliam também, é uma forma lúdica de conhecer um pouco mais a criança, que até a questão da expressão, né? Como é que eu vou contextualizar essa criança? Também tem, é um caminho? A questão das metáforas é muito interessante, tem resultados muito fortes, porque elas trabalham com símbolos, não só para crianças, com adultos também. Eu tenho resultados muito legais com crianças, porque elas são fáceis de atingir, assim, elas têm uma predisposição a se entregar, né? Apesar de eu trabalhar muito mais com adultos. Né? Certo. E as metáforas, o que é a utilização da metáfora? A gente vai criar uma história, a gente cria uma história, utiliza uma história já conhecida e inclui as características e o histórico do paciente, mas de uma forma simbólica, de forma que ele não tenha a percepção completa de que eu estou falando da vida dele. Eu estou inserido, né? Eu sou personagem. É muito, muito interessante, dá resultados fantásticos. Nem todas as pessoas que trabalham com hipnose conhecem metáforas, né? Isso eu já aprendi na hipnose ericksoniana. Tá, no caso, por exemplo, de criança ou de adulto, situações em que foram realmente resolvidas, Eu né? gosto de contar uma situação que foi Por bastante exemplo? radical, de uma paciente minha, criança, ela tinha 10 anos, ela tinha uma alopécia muito grave. O que é alopécia? Ela não tinha pelos no corpo, não tinha cabelo, não tinha sobrancelha, cílios, pelos no corpo, não tinha nenhum pelo, né? Então, a mãe eu Qual a escrevia, idade né, mesmo ela dela? tinha 10 anos. 10 anos. Na época eu escrevia para um jornal e ela me procurou meio já no desespero, porque a menina, aos 5 anos de idade, em uma semana ela perdeu todos os cabelos. Né? Mas tinha alguma situação patológica? Tinha uma situação estressante, né? Estresse. Então, mas durante os 5 anos entre a queda e ela me buscar meu atendimento, ela tinha tentado já de tudo. Ela utilizava medicamentos, ela Química, fazia tudo tudo. possível. Nunca teve nenhum resultado. Eu trabalhei com ela 3 meses. E eu criei o trabalho, usei de tudo que eu tinha à minha disposição dentro das técnicas que eu conheço. E a técnica que funcionou com esta paciente, porque nem todos são para todas as técnicas, né? Certo. Então, a técnica que funcionou foi uma metáfora. Então, eu criei, em cima das informações que a mãe tinha me trazido, as informações dessa menina, de todo o histórico dela, uma história, um conto de fadas, e cada parte da história dela foi simbolizada, foi criado um símbolo para aquela parte. E eu criei um tempo. Então, na primavera, então na história da princesa, na primavera as flores, então era o símbolo dos cabelos, as flores começaram a crescer novamente, então relacionando com felicidade, com a resolução dos problemas que ela tinha tido, dando vazão e soluções para aqueles problemas, assim, superficialmente. Não, mas essa imaginação foi norteando Isso. a construção de um novo pensamento dela? Aquilo vai alterando toda a simbologia interna do paciente. Então, a partir da primavera, os cabelos dela começaram a crescer. Ela hoje tem 15 anos, né? Que e ela legal. tem, claro, começou a nascer bem falho, porque não tinha mais vascularização adequada e tal. Então, hoje ela tem sobrancelhas, porque a sobrancelha, ela dá a expressão da pessoa. A pessoa que não tem sobrancelha, não tem expressão. Vai moldando o próprio rosto, né? Então, assim, essa é uma história que eu gosto de contar, porque ela foi radical, assim, né? Ela tem uma característica humanoide, assim, sem porque ela pelo. perde. Ela era conhecida na região, porque as pessoas Mexeu achavam e que marcou, ela era, pelo visto, né, com Mara? certeza. Até a gente viaja um pouco, Grisa, e vê como realmente o pensamento é poderoso. Quer dizer, né, a questão de se autossugestionar ou algo, né, de fora, um terapeuta, mas a força de vontade de melhorar e criar um novo mundo para si. Nosso pensamento é poderoso em relação a isso. A gente pode realmente modificar as situações, né? Com certeza. O nosso pensamento é tudo, na verdade, porque o que acontece geralmente é que as pessoas, às vezes, estão num estado emocional, né, mais fragilizado, e isso acaba dificultando aquela maneira que a pessoa gostaria de estar pensando. Então, eu gostaria de estar pensando mais positivamente, mais para frente, motivado, só que eu estou deprimido. Tá, isso também faz parte do dia a dia das pessoas, né? Então, se a gente consegue
né? Buscar reunir aquelas forças lá de dentro, né? E realmente dar um empurrãozinho e começar uma historinha aí de pensar para frente, pensar positivo, né? A gente entra num ritmo. Então, vale a pena esse esforço, vale a pena essas tentativas. Pensar positivo é o diferencial. As pessoas que têm sucesso na vida, as pessoas que vão para frente, que crescem, acreditam, né? Que atraem as coisas para si, são pessoas que estão pensando. Eu vejo isso todos os dias acontecendo na minha vida. Eu estou focado em produzir um evento. Por exemplo, ano que vem eu quero fazer um evento em Florianópolis, um ciclo de palestras. Eu começo a pensar nisso, as pessoas vão aparecendo. A lei da atração, né? Aqui, ó. The Secret. The Secret. Tá. Mas, na verdade, o que acontece? Eu estou me conectando. Eu estou criando objetivos. Então, a melhor forma da gente sair de um momento depressivo é ter objetivo de vida. Pois é, e tem que querer também, né? Tem que querer. Esse querer realmente é meio caminho andado. Mas isso ajuda muito para as pessoas que estão em depressão leve. Agora, claro que as pessoas que já estão numa depressão mais profunda, elas vão precisar de um tratamento, vão precisar, né, de um acompanhamento mais adequado. Agora você citou, é muito importante a questão do tratamento e o acompanhamento, né, Luciane? E às vezes precisa de medicação, né? Não, além disso, isso tudo envolve o quê? Uma pessoa que realmente de confiança e capacitada, né? Que é uma responsabilidade sobre a pessoa que está sendo atendida. Com certeza, com né? certeza. Hoje tem que ter cuidado, né, em relação a isso, você acha? A procura por especialistas nessa área. Eu acho que você tem que ter muito cuidado. Em todas as áreas, né? Em todas as áreas, né? Eu até estava comentando ali fora, aconteceu essa semana, eu atendi uma paciente na psiquiatria, né? Na qual ela foi atendida por um profissional que talvez não tivesse, né, a formação, enfim, né? E ela teve um surto, né? Um surto psicótico em função de uma regressão que ela fez automaticamente numa sessão de hipnose, né? Comentávamos aqui antes do programa começar também com a Mara. E aí? Então, o terapeuta, na verdade, não soube como conduzir, né? Então, ela chegou até nós, ela chegou na psiquiatria com esse surto, então precisou de toda uma equipe de psiquiatras, psicólogos, assistente social, para estar dando esse apoio, medicando, para poder fazer com que ela voltasse, pelo menos, né, ao seu centro, ao seu eu novamente, né? Poder fazer uma reconexão dela com ela mesma. E é possível fazer? Com certeza, com certeza. Mas para isso aí existem técnicas, existe medicação, né? Foi um caso que a gente não pôde deixar de medicar, né? Mas é justamente assim, a procura por um profissional desqualificado, na verdade, né? Então a gente existe tem que ter muito hoje cuidado. até a psicologia, mas existe uma associação hoje, como é que a credibilidade de um profissional, como é que a gente pode chegar até o profissional, né? Isso. Eu acho que primeiro você tem que verificar se esse profissional está devidamente registrado no seu conselho, né? No conselho na CRP, no caso da psicologia. Os conselhos fiscalizam, né? Tem muitos médicos hoje que trabalham com hipnose também, né? É sempre buscar orientação e indicação, né? Indicação, justamente, né? Não procurar qualquer pessoa, porque aí tem, né? Tá sempre, muita gente está disposto a fazer terapia e tudo mais, né? Até vamos fazer uma pequena pausa, depois do intervalo, até para encerrar aqui, né? Já passou rapidinho, mas quais são as pessoas que não podem realmente passar por um processo de hipnose? Não são todas as pessoas. Voltamos daqui a pouquinho com mais Falando Abertamente. Não sai daí.